Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance, direto aqui dos estúdios do SBA, para todas as plataformas digitais do Correio do Estado e de todos os nossos apoiadores. Pessoal, convidei hoje aqui o médico Dr. César Conte, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Vai conversar muito com a gente aqui sobre obesidade, obesidade mórbida e outros assuntos relacionados à obesidade também. César, seja muito bem-vindo ao Saúde em Alta Performance. Olá, é um prazer poder estar aqui falando com vocês sobre um tema tão palpitante e essa pandemia de obesidade que se instala nos momentos atuais. Bem dito, pandemia de obesidade. César, seja muito bem-vindo, já falei que é o Saúde em Alta Performance, para falar de um assunto de tanta relevância que eu gosto muito de trazer aqui no programa. Porque, como você bem colocou, você está mais uma vez, virou uma pandemia isso aí, né? Então, vamos lá, explica para as pessoas o que é obesidade mórbida. Bem, obesidade é o acúmulo de gordura em níveis que são prejudiciais à saúde, né? Obesidade mórbida, por definição, são os pacientes que, baseado no cálculo do IMC, atingem níveis maiores que 35 com doenças ou índices de massa corpórea maior que 40. Esse cálculo ainda ele seja um pouco débil na questão de que a obesidade tem que ser avaliada como composição corporal, certo. Mas é um método simples e rápido da gente determinar quem é obeso ou não é. Então a ideia de dividir o peso pela altura ao quadrado de maneira rápida, de dar um número que baseie o tratamento da obesidade no mundo. Sim, o IMC. As pessoas falam em relação à massa corpórea, né? Porque se você pegar uma pessoa que malha, por exemplo, dá um pouco alterado, mas ainda se utiliza muito para ter um parâmetro. Seria isso? Isso mesmo. Tá. E vamos lá. Quais são as formas de tratamento, César, para uma pessoa que eu não diria com sobrepeso, uma pessoa obesa? O que ela tem que fazer? Veja bem, é muito importante que isso seja colocado, porque muitos pacientes nos procuram com a obesidade com a ideia de operar. Mas lembrar que o tratamento da obesidade, ele inicia por dieta, por mudança de hábitos alimentares, pela inserção de atividade física no seu cotidiano, bem como o uso de medicamentos. Então, eu sempre falo que a doença, a obesidade, é eminentemente de tratamento do endocrinologista e do nutricionista. Muitas vezes, quando isso não surtir o efeito desejado, pode sim ser aplicada a cirurgia de obesidade. Isso nos pacientes com obesidade mórbida, como eu falei. As pessoas, elas te procuram direto, às vezes? Muitas vezes. Ou não? Por exemplo, vamos pegar teu consultório, tá? O pessoal tem uma noção. Geralmente tem gente que quer praticar atividade física, quer ter aquele efeito cascata, emagrecer e por aí vai. Mas tem muita gente também que já quer partir para a faca, né? Como é que é a procura no seu consultório? Vem muito de indicação ou as pessoas batem lá porque querem operar? Os pacientes obesos costumam se indicar. Sem indicar? Sem indicar, né? Então, encaminhar, eu fiz uma cirurgia, foi muito bem, vai escutar a opinião. O fato é que eu sempre falo que a cirurgia de obesidade tem que ser usada quando já for usado todas as armas, né? Ela será o último ponto, muitas vezes, e a fala de que eu vim aqui porque é a última coisa que eu vou fazer é totalmente correta, porque realmente é a última coisa que tem que ser oferecida diante do paciente obeso mórbido. Então, o paciente tem que ter tentado, ele tem que ter uma obesidade estabelecida há algum tempo já, e tem que ter falhado todas as outras formas de tratamento da obesidade para se cogitar a possibilidade de cirurgia de obesidade. Entendi. Ainda se chama cirurgia bariátrica, tá certo? É isso mesmo, né? É isso aí. Mas a pessoa, eu também sei que para ela fazer uma cirurgia dessa, ela tem que ser obesa. Tipo assim, ela não pode ser gordinha e querer fazer bariátrica. Fala um pouco da cirurgia bariátrica para nós. A cirurgia bariátrica, baros vem de peso. Certo. Né? Então, a ideia é que os pacientes teriam que ser muito obesos ou teriam que ser obesos de grau 2 com doenças. Né? Daí também aí já surge a ideia da cirurgia metabólica. Né? O que é a cirurgia metabólica? Eram os doentes não tão obesos, que tinham muitas doenças relacionadas a essa obesidade e que se beneficiam. Um exemplo clássico disso é o diabetes. Nós temos que 90% dos pacientes, aproximadamente 90% dos pacientes diabéticos estão acima do peso.
e eles se beneficiam da cirurgia que era bariátrica, que agora a gente passa a chamar muito de metabólica, pelo fato de que ela trata o diabetes muito antes de resolver o problema peso. Então é interessante isso, e a ideia de que a gente trate doenças e não peso. Sim, sim. Então, peraí. Vamos supor que a pessoa ela não tem diabetes, ela não tem, ou deve ter outras enfermidades também dentro que entra nessa cirurgia metabólica. Isso. Mas uma pessoa que chegou no último estágio, certo? Tem mais ou menos algum número, algum cálculo para ela poder fazer a cirurgia 40. bariátrica? O índice de massa corpórea é 40. Ela já pode fazer? Se ela tiver um índice de massa corpórea 40, ela não precisa ter doenças relacionadas à obesidade. Tá, ela pode fazer bariátrica. Pode fazer Lógico, ela vai tentar 1 milhão de coisas antes. Claro que outra coisa muito importante, todo paciente de cirurgia de obesidade, um potencial candidato à cirurgia de obesidade, ele tem que ter avaliação endocrinológica, que é quando eu falei que falhou toda a tentativa, tem que ter uma avaliação cardiológica, uma avaliação de nutricionista, ele tem que ter, na verdade, nem avaliação, é acompanhamento desses profissionais, bem como avaliação psíquica, com psicólogo, com psiquiatra. Que senão volta depois, né, doutor? A ideia é você preparar muito os doentes. Certo. Né? Eu sempre brinco que a cirurgia tem que ser tratada como um combo, em que o paciente entende que a parte médica será curta, breve, mas que o se manter magro é uma responsabilidade dele. Eu vou te perguntar de pré e pós-operatório, como o senhor tocou nesse assunto, doutor, uma curiosidade minha, por que muitos pacientes pós-bariátricos, eles voltam de novo? É por conta só do... Por quê? A ideia de que tratamento cirúrgico é a cura da obesidade é um dos maiores erros divulgados que levaram a alguns números desses. Certo. A gente sabe que quem são esses pacientes que reganham peso? São os pacientes que normalmente abandonam o acompanhamento pós-operatório. Entendi. Então, pacientes quais são os bons resultados da cirurgia de obesidade? São os pacientes bem preparados, claro, os pacientes bem operados, mas acima de tudo os pacientes bem acompanhados no pós-operatório. A ideia de que, uma vez operado, precisa ter disciplina alimentar, precisa praticar exercícios, precisa repor vitaminas e que precisa ter acompanhamento nutricional e médico é muito importante. Então, o paciente tem que estar ciente desse conjunto no momento da aquisição da sua cirurgia bariátrica. Entendi. Fala um pouquinho, então, para mim, como que é a vida desse paciente no pós-operatório? Vamos supor, o que eu quero dizer com isso? Ele passou pela cirurgia. Lógico, toda a cirurgia ele vai ter lá seus, 90 dias, 60 dias, que ele tem que ficar 100% de repouso, com algumas limitações. Para ele voltar, vamos lá, se você citou psicólogo, né? Teria que fazer fisioterapia, ele tem que voltar muito no seu consultório. Como é que é a nova vida dele? O repouso maior é alimentar. Né? Alimentar. Então ele tem uma dieta de transição, que inicialmente é líquida, depois é pastosa, e daí vão se introduzindo os alimentos semissólidos. Eu falo que em 2, 3 meses ele está comendo muito parecido com um paciente não operado. Claro, selecionando bons alimentos com um valor calórico adequado, né, dentro dessa nova vida. Com relação plano alimentar, né? a exercício físico, então é uma coisa que a gente incentiva muito que esses pacientes, após o primeiro mês de cirurgia de obesidade, comecem a ter uma atividade física, preferencialmente em academia, orientados, porque muitas vezes não é pela cirurgia, porque esses pacientes não tinham hábito de exercício físico. E isso faz com que os pacientes no primeiro ano percam peso, mas que não percam tanta massa magra. A ideia é de que se você operar e o paciente não pratica exercício, ele perde muita gordura, mas ele perde muito músculo, ao passo que fazendo exercício ele consegue manter boa parte da massa magra. Entendi perfeitamente, doutor. Queria agradecer aqui, César, a sua participação. Eu sei que é um assunto muito longo, muito vasto, né? As pessoas ainda têm muita curiosidade sobre esse assunto.
quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, quiser entender mais, não só sobre cirurgia bariátrica, também sobre cirurgias do aparelho digestivo, né? Como é que essas pessoas, elas te acham, César? Deixa aqui sua rede social, o seu telefone. Para quem tiver mais dúvidas ou quiser um esclarecimento, existe uma página do Instagram, Dr. César Conte, onde eu posso disponibilizar algumas outras informações e outras fontes de dicas e pesquisa. César, esse sotaque seu é de onde? Esse sotaque é paranaense. Paranaense? Da onde que é? Tá, eu sou do sul do Paraná, eu nasci em Palmas. Palmas, sul do Paraná? Meu pai era pecuarista e cresci no sul do Paraná. E me formei em Curitiba. Fiz minha residência em cirurgia do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas de São Paulo e acabei vindo me erradicar aqui em Campo Grande. Tá gostando daqui? Daqui faz muito tempo? Eu estou aqui desde 2007, minhas filhas já são campograndenses, então eu digo que hoje eu já sou mais campograndense que paranaense. O sotaque que não me larga. Não só o sotaque, já é pantaneiro raiz, já está agregado aqui no nosso estado. Bacana. César, se te chamar lá no direct, lá você responde? Tua equipe dá um ok? Eu não tenho uma rapidez, uma agilidade, mas ou eu ou minha equipe de apoio vai dar um oi lá. Com certeza não deixará nenhuma dúvida. Compromisso nosso? Compromisso. Tá bom, muitíssimo obrigado pela sua participação. Sempre que tiver alguma coisa bacana para trazer para a gente, para falar sobre o aparelho digestivo e por aí vai, o Saúde e Alta Performance está de portas abertas, tá bom? Será um prazer. Um abraço e até semana que vem.